Oi, pessoal! Eu trouxe essa nova série de Físico-Química para o ensino superior, em função de algumas três alunas que eu tenho. Então, eu vou resumir um pouco a Físico-Química que a gente aprendeu e vou fazer alguns exercícios do Atkins que não tem na internet, você não acha de jeito nenhum. Então, acompanha a playlist, não só esse vídeo que você está vendo agora, ok? É, então, vamos lá. A gente vai falar só mais sobre a primeira lei, ok? Depois eu solto mais vídeos da continuação, Fisicoquímica 2 e tal. Então, vamos lá. Primeiro, do que a gente está falando, né? Dentro da química, a gente tem a química inorgânica, orgânica, analítica, fisicoquímica. E aí, dentro da fisicoquímica, a gente tem a termodinâmica, a estatística, quântica, a cinética. A gente vai focar mais na parte da termodinâmica agora. E se você tem dúvidas, pode falar comigo, a gente tenta marcar uma aula. É só clicar no meu link, do Linktree. E aí a gente estuda algumas propriedades termodinâmicas, né? Quando a gente vai estudar fisicoquímica no superior. E quando a gente fala de propriedades termodinâmicas, a gente fala de propriedades que são necessariamente mensuráveis. Então, por exemplo, temperatura, você tem um medidor, é um termômetro. É, a densidade você consegue calcular de acordo com a massa sobre o volume. Então, são necessariamente propriedades mensuráveis, ok? Então, eu peguei aqui uma das primeiras propriedades que a gente precisa saber quando a gente estuda fisicoquímica, que é a pressão, que é a força sobre a área. Quando a gente trabalha com pressão, quando a gente for trabalhar com pressão nos exercícios, a gente vai trabalhar com Pascal, né? Sempre no SI, Sistema Internacional. Quando a gente fala de equilíbrio mecânico, a gente tem que a pressão externa é igual à pressão interna. Quando a gente fala de temperatura, a gente tem que trabalhar no SI, que é em Kelvin. E quando a gente fala de equilíbrio térmico, a gente tem que a temperatura externa é igual à temperatura interna. Então, só para relembrar que você não pode ficar sem saber quando você vai estudar fisicoquímica, né? Que é essa fisicoquímica mais da parte do ensino médio. Fala que é a transformação volumétrica, que é aquela lei de Gay-Lussac, seria uma transformação a volume constante, transformação de gases, né, a volume constante. Aí a transformação isotérmica seria a lei de Boyle, que é a temperatura constante. A isobárica, que é a lei de Charles, seria a pressão constante. E aí, quando a gente relaciona essas três leis, a gente tem as leis gerais, que aqui é a lei geral dos gases, geral. E aqui é o princípio do Avogadro, PV igual a nRT, para gases ideais. Para gases ideais. Os gases eles podem ser ideais quando a nossa pressão tende a zero, ou eles podem ser reais. Quando eles são reais e a gente está falando de pressões moderadas, a gente tem que as forças atrativas das moléculas dos gases predominam. Isso significa que o gás ele vai ser mais compressível. Quando a gente já tem altas pressões, é mais difícil de comprimir esse gás. Por quê? Porque as forças repulsivas predominam. Então, os núcleos ficam mais próximos e o gás se torna menos compressível. Tem mais dois fatores que a gente precisa estudar quando a gente fala de físico-química, que é o fator de compressibilidade e o coeficiente de Virial. Eu vou dar uma explicadinha dos fatores, só para você, se você não teve contato com isso, eu tô dando uma boa revisada, tá? Eu isso daqui não é uma aula, é mais uma revisão mesmo para a gente poder ir para os exercícios. Eu vou focar nos exercícios. Então vamos lá. O fator de compressibilidade, ele é calculado dessa forma. Z, que é o fator de compressibilidade, é igual a volume molar sobre o volume molar inicial. Se o Z for maior do que 1, a gente tem que as forças repulsivas predominam. Se Z, que é o fator de compressibilidade, for menor do que 1, antes eu falei maior do que 1, né? Agora é menor do que 1, a gente tem que as forças atrativas predominam. Se Z for igual a 1, a gente tem que aqui um gás perfeito, porque a pressão tende a zero.
Lembrando que volume molar a gente se calcula volume sobre o número de mols, ok? E para um gás ideal, a gente tem que o fator de compressibilidade é igual ao volume molar vezes a pressão sobre R vezes a temperatura. E os coeficientes de viriais, eles se relacionam dessa forma: P vezes Vm, que é a pressão vezes o volume molar, igual a R, que é a constante dos gases, vezes T, vezes Z, que é o fator de compressibilidade. Na temperatura de Boyle, lembra? Vamos relembrar aqui. Ó, temperatura constante. A gente tem que Z, ele tende a 1. E esses dois fatores que eu falei agora, de fator de compressibilidade e coeficiente de virial, se relacionam com a equação de Van der Waals. Eu vou colocar uma equação aqui, gente, lembre-se que isso daqui é ensino superior, tá? Não é ensino médio, então não se assustem, principalmente quando a gente for resolver os exercícios e tiver integral. Então vamos lá. Essa equação de Van der Waals, ela tem três características principais. A primeira, conforme aumenta a temperatura, a gente pode ver pela fórmula aí que o volume molar também aumenta. Isso é para um gás ideal. A segunda, eu vou dar uma corrida aqui, senão o YouTube não deixa eu ter um vídeo muito longo. A outra característica que a gente pode falar aqui é que líquidos e gases coexistem. Essa é outra característica da equação de Van der Waals. E a terceira é que a equação de Van der Waals se relaciona com as coordenadas críticas. Quem são as coordenadas críticas? É o fator de compressibilidade, que eu falei agora, e o coeficiente de virial. Otávio, só para relembrar, então vocês não podem ficar sem saber disso quando vocês estão estudando fisicoquímica. Quando a gente fala de sistema aberto, a gente está falando de um sistema que troca matéria e energia. Sistema fechado troca apenas energia, não troca matéria. E sistema isolado não troca nada, nem matéria nem energia. Que eu peguei uns exemplos, mas lembre-se que o sistema isolado aqui é a cafeteira, mas ela não é 100% isolada. Tanto que se a gente deixa o café na cafeteira, chega uma hora que, se a gente deixar o dia inteiro, chega uma hora que o café tá frio. Por quê? Porque ainda tem uma troca de energia ali, ela não é 100% isolada, a garrafa térmica, tá? Mas isso é só para a gente ter uma ideia. Eu coloquei aqui o copo representando o sistema aberto, porque se a gente derramar o copo, a gente consegue ter uma troca de matéria, né, com o universo, e aí com a vizinhança, que é o sistema, aí tem a fronteira, que pode ser real ou imaginária, e tem a vizinhança. Isso compõe o universo, tá? Então vamos lá. Aí a gente tem a entalpia, que por definição, lembra que esses três skins não é igual, é por definição. Ela é igual a energia interna mais a pressão vezes o volume. Ela é uma função de estado, assim como entropia, energia livre de Gibbs, ou seja, eles não dependem do caminho. Diferente de função de linha, que é calor, trabalho, que depende do caminho. Por isso que calor e trabalho, a gente nunca vê delta Q, delta W, não, porque elas dependem do caminho. Diferente de entalpia, entropia, que a gente tem delta H, delta S. Por quê? Porque só depende do estado final e inicial. Sempre que a gente tem um delta, é final menos inicial. Em paredes adiabáticas, então a gente tem que a variação de entalpia, quando ela é negativa, a gente tem um processo exotérmico, quando ela é positiva, a gente tem um processo endotérmico. Além disso, a gente pode afirmar que em uma. Que é sobre a lei de Hess, mas a gente pode afirmar que quando a gente relaciona a entropia com a temperatura, a pressão constante, a gente tem a capacidade calorífica. Aqui eu coloquei a formulinha, mas além da capacidade calorífica a pressão constante, a gente tem também a capacidade calorífica a volume constante. A capacidade calorífica a volume constante, ela vai ser... aqui eu já vou passar a relação entre CV e CP.
Vamos lá. Capacidade calorífica a volume constante. Ela vai ser CV, que é a capacidade calorífica com volume constante. Ela vai ser, então, a variação de energia interna sobre a variação de temperatura considerando o volume constante. E a capacidade calorífica específica? Bom, ela vai ser o CV sobre a massa, que é igual à capacidade calorífica específica. E aí a gente tem uma relação muito importante entre CV e CP, que é CP menos CV igual a ΔH sobre ΔT, AP constante, menos ΔU sobre ΔT, a volume constante. E a gente pode relacionar a capacidade calorífica, a pressão constante com a volume constante para um gás perfeito dessa forma aqui, ó. CPm molar, que é a capacidade calorífica molar, que é igual a menos CVm, que é igual a R. Dessa forma aqui. Então, isso é o que a gente precisa levar, principalmente para os exercícios, tá? Que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Aqui fala sobre a primeira lei, então, o que a primeira lei nos diz, né? Ela nos diz que a variação de energia de um sistema, né, ela vai ser igual a energia na forma de calor, que é o Q, mais a energia na forma de trabalho. Tá bom, gente? Isso é muito importante a gente entender. Então, por exemplo, se a gente tem um calor positivo, a gente tem que a energia, ela vai fluir da vizinhança para o sistema. E aí, se a gente tem um trabalho positivo, a gente tem que o trabalho é da vizinhança sobre o sistema. E não se esqueçam que o ΔU, que é a variação de energia interna, ela é uma função de estado, enquanto que o Q e o W são uma função de linha, por isso que não tem variação, tá? E aí a gente vai ter que calcular nos exercícios entropia, energia interna, calor, trabalho, de diversas formas, em diversos casos. Então, eu vou colocar alguns casos aqui para a gente saber qual fórmula que a gente usa. Para quando a gente tem um trabalho de expansão, a gente tem que a variação de trabalho é igual a menos F vezes dz. Isso daqui, eu vou colocar só a demonstração aqui para quem quiser um estudo mais aprofundado, tá bom? Porque isso daqui vai dar nisso aqui, ó. Eu tenho que o meu trabalho é igual a menos a integral volume final, volume inicial da pressão externa vezes a variação de volume. É essa formulinha aqui que a gente usa para trabalho de expansão, tá? Quando a gente for calcular trabalho de expansão, é essa aqui. E para uma expansão livre? Para uma expansão livre, a gente tem que a pressão externa é igual a zero. Se a pressão externa é igual a zero, a gente não tem trabalho. Então, meu trabalho também é igual a zero, tá? E para uma expansão com pressão isotérmica reversível? Bom, aí a gente pega a fórmula de gás ideal, que é trabalho igual a menos volume final, volume inicial, pressão externa, ΔV, que foi o que eu escrevi aqui. A gente tem que o trabalho é igual a menos nRT ln de V final sobre V inicial. Aqui é matemática, tá, gente? Enfim, a gente usa essa formulinha aqui para uma expansão ou compressão isotérmica reversível, ok? Bom, eu sei que pode parecer meio confuso, principalmente para quem ainda não viu esse assunto, mas essa não é a minha intenção. A minha intenção é para quem está em disciplinas, em curso superior e está fazendo fisicoquímica e precisa revisar, precisa fazer mais exercícios para entender melhor. Então, para quem já estudou e precisa reforçar esse assunto, para isso que é esse vídeo. Vamos então para os próximos vídeos, que eu vou fazer os exercícios do Atkins e eu vou fazer a alternativa A. A B, a gente acha a resposta na internet, às vezes, né? Mas os A's você não acha na internet, então isso você só vê por aqui, ok? Não se esquece de seguir o meu canal e me dá um apoio, ok? E se você tiver muita dúvida, a gente marca uma aula. Você me chama que a gente marca uma aula. É só clicar no meu link da bio. Tchau, tchau!